Amém, queridos? Boa noite a todos, mais uma vez. Aqueles que ainda não cumprimentei, Fernando, Fabiano, Nilda, todos os irmãos estão se achegando aí em nome de Jesus Cristo. Se você puder compartilhar essa live, seria muito importante. Já compartilhe isso, essa live, em nome de Jesus. Estamos hoje no 6º dia de campanha, nossa campanha do jejum de Daniel. São 21 dias de jejum. Obrigado, Fabiano, por ter compartilhado. 21 dias de jejum, 21 dias de oração, 21 dias de consagração ao Senhor. Gostaria de convocar a você que, se você ainda não entrou nessa campanha, que você se consagre a Deus, que você decida entrar nessa campanha, que você faça o seu voto com o Senhor, comece a ler a Bíblia, comece a orar, se você pode, comece a intensificar o seu jejum diante de Deus, para você se colocar em novos níveis diante do Senhor, novos patamares espirituais. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entrar sim nessa campanha, que o Senhor possa falar conosco nesses 21 dias. São 21 dias de intensidade, de oração, de busca, de clamor ao Senhor. Essa campanha de Daniel ela é muito importante para nós, é a principal campanha do ano para a gente. Então, que você pudesse estar animado para entrar nessa campanha, que você fique firme no seu propósito, no seu projeto em Deus, que tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, grandes coisas Deus fará contigo, em nome de Jesus Cristo, nesses 21 dias de campanha, 21 dias de jejum, de oração, de consagração. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus, vamos clamar, pedir a presença do Senhor. Boa noite, Bispo de Paula, tá conosco aí. Vamos iniciar nossa reunião em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos agora, curva sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nos achegamos, ó Deus, na Tua presença nessa noite. Deus, nós queremos Te dar toda a honra, meu Pai, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós queremos Te exaltar, Deus, porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós. E mais esse dia, Deus. Estamos hoje, Deus, no 6º dia de campanha, essa campanha de Daniel, que é a principal campanha que nós temos, ó Deus, na nossa igreja, a campanha mais intensa que nós temos, é a campanha que nós buscamos ao Senhor de todo o clamor, de todo o coração. Que o Senhor, ó Deus, verdadeiramente inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações, para ouvir as nossas buscas. Por isso, desde já, nós queremos Te agradecer por ter nos conduzido até aqui e pedir que a Tua bênção, meu Pai, que a Tua proteção, ó Deus, que a Tua unção esteja sobre nós, sobre cada irmão, em nome de Jesus, da nossa igreja, da nossa comunidade cristã Rehobote. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha encontrando conosco, ó Pai, nesses dias. Deus, em nome de Jesus, de maneira especial, que o Senhor venha trazendo uma nova revelação dos céus, meu Pai, sobre nós, que o Senhor venha fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa alma, o nosso espírito. Oh Deus, vem repreendendo todo espírito de depressão, meu Pai, toda a opressão maligna, seja arrancada agora. Eu, como profeta, eu profetizo agora. Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Sai agora toda a opressão maligna, se porventura vier sobre cada irmão, nesses dias difíceis, nesses dias, oh Deus, de pandemia pelo qual nós estamos passando. Deus, eu quero profetizar, meu Pai, oh Deus, a paz, a alegria, a unção que vem dos céus, meu Pai, a prosperidade que vem do alto. Deus, eu quero profetizar sobre cada irmão, sobre a nossa igreja, sobre a comunidade cristã Rehobote, novos níveis em Deus, meu Pai, novos níveis espirituais, meu Pai, novos níveis de prosperidade, de maturidade no Senhor. Deus, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, nesses dias. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada família, ó Deus, aqui representada nesse momento. Deus, vem com graça, vem com unção. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, age de maneira especial, meu Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, continua a ser conosco, meu Pai, a falar conosco. Deus, em nome de Jesus, em mais esse dia, meu Pai, de consagração, em mais esse dia de busca, meu Pai, de clamor diante de Ti. Por isso nós queremos dizer, meu Pai, sê conosco, meu Pai, põe a Tua mão. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos livra, meu Pai, de todo mal, de toda enfermidade maligna, ó Deus, de todo acidente, de todo prejuízo, de todo roubo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada, a nossa saída, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, continua a ser conosco nesses dias restantes, dessa campanha, nesses 15 dias que ainda faltam.
Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, assim como o Senhor foi com Moisés, ó Deus, assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor os conduziu naquele deserto, que o Senhor possa nos conduzir nesses dias, que nós possamos ver milagres do Senhor, que nós possamos testemunhar, meu Pai, aquilo que o Senhor fará em nossas vidas, meu Pai. É isso que nós queremos, é isso que nós profetizamos. Abençoa cada irmão, meu Deus, cada irmã está aqui presente, vai tocando no seu coração. Deus, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai agora entrando com providência, meu Pai. Então você, esse irmão que está passando por uma dificuldade financeira, vai entrando agora com providência, vai destravando no mundo espiritual aquilo que tem que ser destravado. Esse irmão que está com uma enfermidade maligna, Deus, em nome de Jesus, agora profetizo a cura. Recebe a cura, seja restabelecido agora, onde você estiver. Oh Deus, eu profetizo na autoridade do teu santo nome. Deus, toca e encontra, meu Pai, de maneira poderosa. Deus, toca, meu Pai, move, Deus, transforma corações, transforma mentes, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nessa campanha nós cremos que os milagres do Senhor vão nos alcançar, meu Pai. É isso que nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão se achegando aqui, em nome de Jesus Cristo. Minha amada esposa, pastora Raquel, Deus abençoe, meu amor. Deixa eu ver aqui. Nilda Santana, já vi cumprimentado. Danilo, Deus abençoe, Danilo. Cristina, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, deixa eu ver. Seu Carlos, boa noite, seu Carlos. Cleide, a tia de Raquel, bem-vindo, Cleide, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Cal, seja bem-vinda, Cal. Amém, queridos? Você que está entrando agora, compartilha essa live em nome de Jesus, copia o link, já joga nos grupos de WhatsApp, compartilha pelo Facebook, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas possam ser impactadas pelo poder, pela presença de Deus, amém? Pastora Neide, em nome de Jesus, Deus abençoe, seja bem-vinda também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, vamos dar início à nossa reunião no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, vamos ver o versículo 5. Daniel capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora preste atenção no versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Só até aqui por enquanto. Gostaria de cumprimentar Manu Mota, boa noite. Ailton, Deus abençoe. Ailton, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, nós temos lido muito esse capítulo nesses dias, até por conta da campanha, obviamente, né? Bispo Evandro também, bem-vindo, Bispo Evandro, Deus seja abençoe, em nome de Jesus. Aqui na palavra de Daniel, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, ele nos conta a história de Daniel, dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, após a invasão da Babilônia em Judá, que saquearam a cidade e levaram cativos as pessoas, os irmãos, e entre eles estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia determinado que fossem buscados entre os cativos aqueles com algumas qualidades específicas, aqueles que tinham habilidade para viver no palácio, que fossem sábios, que tivessem uma boa aparência física, que tivessem condições de viver na corte real, no palácio da Babilônia. E foi buscado entre os cativos pessoas nobres, que eram nobres lá em Judá, e que tinham esse perfil. E assim foi feito. A palavra do Senhor diz que
Foram escolhidos dentre essas pessoas com essas qualidades, com esse perfil, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no versículo 8, a palavra do Senhor diz que Daniel, ele tinha recebido uma orientação, uma determinação do rei, de que nesses 3 anos de preparação, que eles deveriam ser instruídos na língua, na cultura dos caldeus, que eles deveriam comer tudo aquilo que era cultural daquela região comer. Tudo aquilo que era cultural do rei da Babilônia comer. Tudo aquilo que era cultural do rei da Babilônia beber. E aqueles alimentos, eles eram consagrados a demônios, eram consagrados a espíritos, a outros deuses. Eles tinham que consumir bebida alcoólica, vinho. E por isso Daniel, juntamente com seus amigos, ele decidiu não se contaminar com isso. Mas como ele decidiu não se contaminar, ele tinha um grande entrave. A primeira decisão correta dele já havia sido tomada. Ele, olha, eu não vou me contaminar. Glória a Deus por isso. Mas não bastava isso. Ele tinha que convencer as pessoas daquele reino, que nesse caso era Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Ele tinha que convencer esse homem a não determinar que eles comessem essa comida. Ele tinha que dizer, e assim ele fez. Ele chegou para Aspenaz e disse: Aspenaz, eu quero fazer uma proposta. Eu decidi no meu coração, tanto eu quanto os meus amigos, não se contaminar com essa comida. E eu quero que o Senhor me dê graça diante de Deus para que eu não consuma isso. E eu consuma tão somente verduras, legumes, frutas e água nesses dias. Ou melhor, nesses 3 anos. E a palavra do Senhor disse que o chefe dos eunucos ficou com medo, logicamente, porque ele estaria indo de encontro a uma determinação do rei. E por isso, Daniel fez uma proposta. Ele disse: olha, vamos fazer um teste, me experimenta por 10 dias, deixa eu comer durante 10 dias, tanto eu quanto meus amigos, esse cardápio, que é só legumes, frutas, verduras e água, e depois de 10 dias você compara. A gente está comendo isso com as outras pessoas que estão comendo o cardápio do rei. E assim, após 10 dias, se nós tivermos o nosso semblante bom, o Senhor libera. E assim foi feito. Após os 10 dias, Aspenaz fez a comparação. Eles estavam com um semblante muito mais robusto, muito mais vistoso, muito mais bem encorpados do que todos os outros. Por conta disso, aí é que entra no versículo 9, no tema da nossa ministração de hoje. Que, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A palavra do Senhor diz que Deus havia derramado sobre Daniel a graça e a misericórdia necessárias para que eles não se contaminassem naquele ambiente que eles estavam vivendo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor exatamente a respeito disso. Como é que nós vamos alcançar graça e misericórdia diante de Deus? Como alcançar graça e misericórdia diante do Senhor, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego alcançaram? Como eles alcançaram graça e misericórdia diante do Senhor, para que aquele chefe dos eunucos liberasse ele daquela comida, daquela bebida, para que aquele chefe dos eunucos permitisse que eles se consagrassem a Deus. Como eu e você nós devemos fazer para alcançarmos essa graça, essa misericórdia diante do Senhor? Amém? Então é isso que nós vamos compartilhar essa noite. Como nós devemos alcançar graça, como nós devemos alcançar misericórdia diante do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que entender está aqui no versículo 8. Nós acabamos de ler. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram não se contaminar, eles decidiram se separar, ou melhor, eles decidiram se consagrar a Deus. Se eu e você nós queremos alcançar graça, nós queremos alcançar misericórdia diante dele, nós temos que nos separar, nós temos que nos consagrar a ele. Como assim, pastor, nos consagrar a Deus? Para aqueles que não conhecem a palavra, a primeira coisa que você tem que fazer para se consagrar a Deus é decidir o seu coração, se converter de todo o seu coração e decidir: eu quero caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor Jesus seja o meu único e suficiente Senhor da minha vida e Salvador. Quando você decidir isso, é o primeiro passo, você já vai estar se consagrando ao Senhor. O segundo passo é se batizar, você se batiza nas águas. Senhor, já aceitei ao Senhor na minha vida como Senhor e Salvador, já entreguei a minha vida ao Senhor, agora eu quero firmar uma aliança, eu quero me consagrar, eu quero me batizar nas águas. Você se batiza nas águas, depois você congrega, procura uma congregação, se firma nessa congregação, faz parte dessa congregação, e você estará dando o terceiro passo,
para se consagrar a Deus. E por último, você participa do que nós estamos fazendo aqui, das campanhas, das convocações, dos jejuns, se envolve na agenda da igreja e principalmente nos jejuns, nas orações, nas campanhas, porque isso vai te separar, isso vai fortalecer a sua fé, isso vai te consagrar ao Senhor, isso vai fortalecer o seu ânimo, vai fortalecer o seu espírito, para que você possa, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se separaram e se consagraram a Deus, que eu e você nós possamos nos consagrar ao Senhor, nós possamos estar firmes no nosso propósito de jejum, de oração, de clamor, de busca a Deus. Então o primeiro passo para que eu e você possamos alcançar graça, alcançar misericórdia diante do Senhor, é que nós possamos aprender com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se consagre a Deus, separe a sua vida, se separe do pecado. Se até aqui você tem tido uma vida de pecado, uma vida de erro, você tem vivido deliberadamente no pecado, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é o seu erro, mas o Senhor sabe, só você e seu Senhor sabe aquilo que tem sido o seu motivo de fraqueza, aquilo que tem sido o seu motivo de incerteza. Que você se separe, que você busque ao Senhor, que você busque a Deus, que você resolva se consagrar a Ele. Então esse é o primeiro passo que eu e você nós devemos dar para nos consagrarmos ao Senhor, para alcançarmos a graça necessária que nós pedimos a Deus. Deus, assim como o Senhor alcançou a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, com graça, com misericórdia, que o Senhor alcance a minha vida com graça. A graça, tudo nós sabemos o que é graça, pastor, um favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, somente Deus é capaz de fazer por nós. É um favor que é imerecido. Então é uma graça, irmãos, que eu e todo filho de Deus, toda filha de Deus, deseja alcançar, sonha em alcançar, que essa graça, essa misericórdia, esse favor imerecido. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para alcançar essa graça, esse favor imerecido, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles alcançaram essa graça, nós possamos também resolver no nosso coração se separar, se consagrar ao Senhor. Isso vai nos levar a alcançar uma graça de Deus. Isso vai nos levar a alcançar a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quantos creem nisso, diga amém. Digita aí amém em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus Dete, seja bem-vinda. Anice Alves, Deus abençoe Anice. Céia Guedes, também Deus abençoe. Anne Mota, Deus abençoe. Anne, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, assim, nós precisamos clamar ao Senhor, nos consagrar a Deus para alcançarmos essa graça e essa misericórdia. Segunda coisa que nós devemos ter, então vamos lá no capítulo 2 agora, no versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: minha mãe era assim, Deus abençoe, mãe, seja bem-vinda. Por isso Daniel foi ter com Arioque. Daniel capítulo 2, versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: leva-me à presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Versículo 26. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Agora preste atenção no versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Até aqui por enquanto. A palavra do Senhor diz que Nabucodonosor ele teve um sonho. Um sonho com uma estátua com diversos metais. Uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de barro.
em cada parte. A cabeça, os ombros e os braços, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e a parte e os pés eram parte de ferro e parte de barro. E o rei ele ficou muito perturbado com esse sonho, ele não entendeu isso. Ele ficou, meu Deus, que sonho é esse? Que sonho? Eu não estou entendendo esse sonho. E ele convocou todos os sábios, todos os magos na época do seu reino, e ninguém foi capaz de, primeiro, dizer qual foi o sonho e depois dar a interpretação desse sonho. E a palavra do Senhor diz que por conta disso o rei se irou muito e mandou matar a todos os sábios. Todo mundo, saiu um decreto e disse que era para imediatamente matar todos eles, porque o rei estava irado, porque ninguém foi capaz de dar interpretação a ele. E a palavra do Senhor diz que Arioque, que era o comandante da guarda, saiu para poder cumprir a sentença do rei, que era matar todos os sábios. Só que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego souberam disso, Daniel imediatamente correu até o comandante da guarda e disse, olha rei, olha comandante, deixa eu entrar diante da presença do rei, para que eu possa clamar a ele que me dê um tempo, para que eu possa me apresentar diante de meu Deus e que meu Deus possa me dizer qual foi a interpretação. E assim foi feito. Daniel se apresentou ao rei, ou melhor, se apresentou, pediu ao rei, o rei deu um prazo a ele. Ele chegou para os seus amigos, para Sadraque, Mesaque e Abednego, clamaram durante a noite, se apresentaram diante de Deus, buscaram com toda intensidade, Senhor, salva-nos, mostra-nos qual foi o sonho, mostra-nos qual foi essa revelação. E assim Deus fez. Deus revelou uma visão a Daniel, qual havia sido o sonho do rei, e ainda disse assim a sua interpretação. Mas o que eu quero me ater nesse texto é que aqui no versículo 28, Daniel ele teve uma visão interessante. No versículo 28 ele diz assim, ó, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da cabeça na tua cama são estas. Olha que interessante, olha a sabedoria de Daniel. Daniel, ele usou o momento, a oportunidade que ele tinha, a única oportunidade que ele teve de estar diante do rei, do Supremo Todo-Poderoso daquele reino. E a única oportunidade que ele teve, ele utilizou para levar o nome do Senhor, para evangelizar e para levar e engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Olha que interessante. Daniel disse, olha, o mistério que o rei requer, nem homens, nem adivinhos, nem magos, ninguém é capaz de adivinhar. Mas há um Deus nos céus, e olha que interessante, ele agiu, ele evangelizou na necessidade do rei Nabucodonosor, assim como nosso Senhor Jesus fazia. Se tinha um cego que se dirigia até o Senhor Jesus curava ele da cegueira. Se tinha uma pessoa possessa de demônio, ele curava essa pessoa, libertava essa pessoa dos demônios. E assim Daniel teve a sabedoria de evangelizar naquilo que era a necessidade de Nabucodonosor. Qual era a necessidade de Nabucodonosor? Uma revelação dos seus sonhos. E Daniel evangelizou naquilo que era a necessidade dele. Disse, olha rei, olha meu senhor, existe um Deus nos céus, é um Deus ao qual eu sirvo, que é um Deus revelador de mistérios. Olha que tremendo. Daniel chegou para ele e disse, olha rei, existe um Deus que é um Deus revelador de mistérios. E é esse Deus que será capaz de revelar esse mistério que está tanto afligindo o Senhor. Ou seja, Daniel, quando ele teve a única oportunidade de estar diante de uma pessoa que poderia exaltar ele, engrandecer ele, elevar Daniel de posição, ele não buscou, não se exaltou. Ele não buscou procurar benefícios para si próprio por conta disso. Mas, em primeiro lugar, ele decidiu levar e evangelizar e engrandecer o nome do seu Deus, o nome do seu Senhor. E assim foi feito. Daniel disse, olha meu rei, existe um Deus, e é esse Deus a que eu sirvo, que é um Deus revelador de mistérios. E esse Deus será capaz de revelar aquilo que está oculto, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando, está tirando a sua paz. E isso deve ser a nossa postura. Se eu e você nós queremos alcançar graça diante do Senhor, nós temos que evangelizar, que engrandecer o nome do Senhor aonde quer que nós formos. Aonde quer que você esteja, não perca a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, de evangelizar, de levar a palavra, de agir na necessidade daquela pessoa que está precisando.
Se é uma pessoa que está enferma, ministre Jesus para ela, disse, olha, sirva um Deus que é o médico dos médicos. Você não precisa ministrar para essa pessoa um Deus que é revelador de mistérios, porque a necessidade dela não é revelar mistérios, é de uma cura. Se essa pessoa precisa de um milagre, ministra um Deus que é o Deus de milagres para essa pessoa. Se essa pessoa precisa de cura, ministra um Deus que é o Deus do médico dos médicos. Assim como o Senhor Jesus fazia, nós temos que ministrar, evangelizar, levar a palavra, aquilo que aquele irmão, que aquela irmã está necessitando naquele momento. Porque esse é o nosso Senhor, é um Deus todo-poderoso, que pode tudo e que faz tudo. Deus onisciente, onipotente, que tem ciência de tudo, que pode tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se tem uma pessoa que está precisando de uma cura, mostre a ela o Senhor, que é o médico dos médicos, que é capaz de curar toda e qualquer enfermidade. Se essa pessoa está precisando de um milagre, mostre a ela o Deus de milagres, o Deus a quem nós servimos. Assim como Daniel mostrou para Nabucodonosor, o Deus revelador de sonhos, o Deus revelador de mistérios. Então, essa postura fez com que Daniel achasse graça diante de Deus. Essa postura de engrandecer o nome do Senhor, aonde quer que ele fosse, fez com que Daniel virasse a mão de Deus, voltasse a mão de Deus para abençoá-lo, para derramar graça sobre ele. Porque Daniel, ele tinha esse entendimento no seu coração. Eu preciso exaltar o nome do meu Senhor. E essa é a segunda coisa que nós temos aqui. Respondeu, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus nos céus que é revelador de mistérios. Daniel, nesse momento aqui, irmãos, já sabia a revelação do sonho. Daniel, nesse momento aqui, ele já sabia que Deus já tinha falado qual era o mistério que estava afligindo o rei. Ele poderia simplesmente ocultar que foi Deus quem ministrou para ele, simplesmente chegar, ó rei, eu sou o grande Daniel, eu sei a revelação, o sonho que o senhor teve, foi isso, isso e isso. E a interpretação desse sonho é essa. Tenha certeza que Daniel seria exaltado como nunca foi. Mas ele estaria omitindo que quem ajudou a ele, quem fez com que ele descobrisse essa revelação foi o Deus dele Todo-Poderoso. E Daniel não fez isso. Daniel não ocultou essa informação. Quando ele estava diante do Senhor, ele deixou bem claro que quem estaria revelando aquele sonho não era o Daniel, mas era o Deus revelador de mistérios. Era o Deus dele, era o Deus a quem Daniel servia, que era quem estava revelando aquele mistério. E eu e você, nós jamais devemos esquecer de dar a devida glória, a devida honra ao nosso Senhor por tudo aquilo que de bom que nos acontece. Porque infelizmente tem pessoas que são como aqueles 9 leprosos que o Senhor Jesus citou lá no livro de Mateus, que haviam 10 leprosos, os 10 foram curados, e 9 esqueceram de voltar para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Apenas um voltou para glorificar ao Senhor, para agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado, glorificado seja o teu santo nome, eu estou curado agora. E o Senhor Jesus perguntou, não foram 10 que foram curados, somente tu voltou? E esse que voltou nem judeu não era. Era um ímpio, era um samaritano. E aqueles que deveriam dar o exemplo, que eram judeus, não voltaram. Não engrandeceram o nome do Senhor. Não glorificaram a Ele. E queridos, eu e você, nós podemos tomar isso como exemplo para não repetir o que aqueles 9 leprosos fizeram. Mas que eu e você possam tomar como exemplo esse exemplo de Daniel. Que no momento que ele foi honrado, que Deus exaltou, que Deus respondeu a sua oração, ele glorificou o nome do Senhor. Ele não roubou a glória de Deus para si próprio. Ele não quis se promover às custas de Deus. Ele não omitiu a informação que foi Deus que abençoou. E se eu e você nós temos algo hoje, nós estamos vivos, estamos de pé, estamos com saúde, é Deus que nos abençoa. E nós temos que ser gratos a Ele, glorificar o teu santo nome. Dizer, Deus, muito obrigado por estar de pé, muito obrigado por estar vivo, pelo sopro da vida. Muito obrigado pela minha casa, pelo meu alimento de cada dia. Obrigado porque o Senhor me guia, o Senhor me conduz em meio às dificuldades.
Nós jamais devemos esquecer de glorificar o nome do Senhor, queridos. Isso faz com que a graça do Senhor, nós alcancemos graça diante dele, alcancemos graça diante do Senhor. Amém, queridos? Nós não podemos esquecer de glorificar o nome do Senhor, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Se você tem sido abençoado, glorifique o nome do Senhor. Quer ver um exemplo disso? Segura em Daniel, nós vamos voltar em Daniel. Abra lá em Isaías capítulo 42, por gentileza. Isaías capítulo 42. Versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem eu não darei. Nem o louvor, nem o meu louvor, melhor dizendo, eu darei às imagens de escultura. Abrindo parênteses aqui, que infelizmente alguns irmãos adoram escultura, adoram imagens. Infelizmente Deus ele não se agrada disso. Olha, só abrindo parênteses com relação à escultura. Olha o versículo 17 que ele diz aqui, ó. No entanto, os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois os nossos deuses, tornarão atrás e esses se confundirão de vergonha. Deus, querido, ele não divide a glória dele com ninguém. E Daniel, ele tinha esse entendimento. Tanto é que no momento que ele teve, a oportunidade que ele teve de estar diante do rei, ele não usurpou a glória do Senhor. Ele disse, olha, rei, o meu Deus, ele foi capaz de revelar o teu sonho. Não sou eu, Daniel, que estou revelando, não. Que fique muito claro isso. O Deus a quem eu sirvo, que é um Deus revelador de mistérios, é esse Deus que está revelando o teu sonho. Então, queridos, isso fez com que o Deus Todo-Poderoso derramasse misericórdia sobre Daniel, graça sobre Daniel, engrandecesse Daniel naquele reino. Por isso que Daniel passou por 3 reis, sucessivamente, e foi abençoado, permaneceu diante da corte, diante de todos eles, servindo a todos eles. Porque a graça e a misericórdia de Deus estavam sobre Daniel. E é essa mesma graça que vai repousar sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que nós possamos alcançar essa graça, esse favor imerecido de Deus. Aonde quer que nós formos, a graça de Deus irá nos alcançar e nos acompanhar. Nós seremos abençoados aonde quer que nós formos. Não importa onde nós formos. A bênção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus estará sempre sobre nós. Quantos creem nisso, diga aleluia. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Volte lá em Daniel agora, por gentileza. Daniel capítulo 3. Versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, poderá livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e não adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Aquilo que nós acabamos de ler aqui a respeito de imagens, de estátua, de idolatria, de você adorar a ídolos, de você adorar a imagens de barro, a clamar, a dirigir sua oração, assim você se ajoelhar diante de imagens. Querido, Deus não se agrada disso. Deus não divide a glória dele com ninguém. A única pessoa que nós devemos nos ajoelhar, nos curvar e dirigir nossa oração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E aqui a palavra do Senhor diz que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram postos à prova.
Nabucodonosor levantou uma estátua enorme de ouro e obrigou a todas as pessoas do seu reino que se curvassem diante dessa estátua. E foi tocada uma trombeta e todos deveriam se curvar. E todo o reino se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E os assessores do rei chegaram imediatamente para o rei e disseram: olha rei, tem 3 dentre os cativos de Judá que o Senhor trouxe de Judá, que estão servindo aqui na corte, que eles não se curvaram diante da estátua do Senhor. Foi tocada a trombeta, eles não se curvaram. Então o rei mandou que chamasse ele os 3 até a presença dele e questionaram e determinaram: por que vocês não se curvaram? Eu vou tocar novamente a trombeta. E se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Aí eu quero ver qual é o Deus que vai poder te livrar da minha mão. E eles responderam: tão certo como vive o Senhor, o Deus a que nós servimos, nós não nos curvaremos diante de tua estátua. E o Deus a que nós servimos nos livrará da tua mão, ó rei. E se ele não livrar, mesmo assim nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. Que nós só se curvamos diante do nosso Deus. Nós só adoramos ao nosso Deus. E o rei se enfureceu muito. Nós sabemos a história, ele foi lançado na fornalha e nem um fio de cabelo foi queimado. E aquela fornalha foi acesa 7 vezes mais forte do que era de costume. Tanto é que os soldados que lançaram ele, todos os soldados morreram de tão quente que estavam. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. E o 4º homem, que era o anjo enviado por Deus, guardou eles 3 ali dentro daquela fornalha. E o nome do Senhor foi glorificado ali. Mas o mais interessante que nós podemos aprender com Sadraque, Mesaque e Abidnego nesse texto foi a aliança que eles tinham com o Senhor, a fidelidade que eles tinham ao Senhor. Eles tinham noção de quem Deus era na vida deles. Eles confiavam no Senhor de todo o coração, a ponto de entregar até as suas próprias vidas, arriscar as suas próprias vidas, ao invés de negar o nome do Senhor. E isso nós devemos alcançar e tomar como exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se eu e você nós queremos alcançar graça e misericórdia diante de Deus, nós temos que ter fidelidade à aliança que nós temos, à aliança que nós fizemos com o Senhor. Não se curve diante de deuses, diante de propostas indecorosas de trabalho, muitas vezes, para te desviar do caminho, de propostas indecentes, muitas vezes de tentações. Permaneça fiel ao Senhor, não se curve diante de estátuas de ouro, propostas que aparentemente são muito boas, mas que no final podem te levar à morte. Abra os seus olhos, irmãos. Não se curvem diante de algumas tentações que muitas vezes se colocam diante de ti. A palavra do Senhor diz que largo é o caminho que leva à perdição e estreito o caminho que leva à salvação. Não busque atalhos na sua vida. É melhor que você tenha um caminho mais difícil, um caminho mais doloroso muitas vezes, mas que você permaneça fiel ao Senhor, e muitas vezes você pague um preço por isso, mas no final você colha a salvação por conta disso. Mas muitas vezes algumas pessoas acabam pegando determinados caminhos que são atalhos, e aparentemente são bênçãos, mas no final vai levar à maldição. Então cuidado com muitas vezes essas estátuas de ouro, muitas vezes, que se colocam diante de nós, que são lindas, são bonitas, e você se curva diante dela, e acaba perdendo a glória de Deus, perdendo a graça de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele estava disposto não somente a perder o cargo. A palavra do Senhor diz que aqui eles eram indicados políticos. Se você lê o final do versículo 2, ou melhor, do capítulo 2, no versículo 49, a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor engrandeceu a Daniel sobremaneira. E além de engrandecer a Daniel, ele engrandeceu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 foram nomeados a pedido de Daniel, ou seja, desde aquela época já existiam os pedidos políticos. Daniel, por conta disso, por ser engrandecido naquele reino, ele chegou para o rei e disse: olha, eu tenho 3 amigos, são homens de confiança, eu quero que o Senhor nomeie eles. Aqui, ó, superintendente do teu reino, versículo 49, ele é muito claro, ele diz isso. E a palavra do Senhor diz que aqui, diante do episódio da estátua de ouro, eles já estavam nomeados, eles já estavam vivendo na corte, eles já estavam
debaixo de um luxo, debaixo de um favorecimento, entre aspas. Mas mesmo assim, diante de um luxo, diante de um favorecimento, diante de um agrado, ele não abriu mão da sua fé, eles não abriram mão do Deus a quem eles serviram por conta de uma indicação política, por conta de um trabalho, por conta de uma promoção, muitas vezes, por conta de uma proposta de negócio que aparentemente é boa, mas que no final pode te trazer dor, sofrimento. Então, não abra a mão daquilo que você é, daquilo que Deus é na sua vida, por ilusões, por estátuas de ouro que reluzem, que são bonitas, que brilham, mas que no final pode te levar à perdição. Então, permaneça firme diante do seu projeto, diante da sua fé, diante do Deus a que você serve, porque Deus vai derramar graça e honra sobre ti. Vai resplandecer a misericórdia dele sobre ti. No momento certo ele vai te exaltar. No momento certo ele vai te abençoar. Pastor, mas o momento que eu estou passando é muito difícil. Apareceu uma oportunidade de um atalho aqui. Eu vou ganhar um dinheiro fácil aqui. Cuidado. Que esses atalhos, aparentemente é fácil, mas pode te levar à morte. Pode te levar à perdição. Amém, queridos? Então que nós possamos permanecer fiéis à nossa aliança. Fiéis ao nosso Senhor. Porque isso nos levará a alcançar graça diante de Deus. A alcançar misericórdia diante do Senhor. Isso nos levará a nos aproximarmos de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá em Josué, segura aí em Daniel ainda, não sai de Daniel não, mas vamos lá em Josué capítulo 14, lá no início da Bíblia. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 24. Ou melhor. Perdão, querido, não é Josué não. Era Isaías mesmo que eu já havia lido. Isaías capítulo 42, versículo 8. Perdão. Vamos voltar lá no livro de Daniel, por gentileza. Daniel, agora vamos ver o versículo 6. Ou melhor, capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6. Olha o versículo 1 em diante. Do versículo 1 até o versículo 4. Daniel 6, de 1 a 4. Diz o seguinte. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nem vício e nem culpa. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz que Daniel havia sido exaltado, havia sido engrandecido, e Dario havia constituído 120 sátrapas, como se fossem prefeitos, e 3 governadores acima desses prefeitos. E dentre esses 3 governadores estavam quem? Como que a palavra do Senhor cita aqui como presidentes, 3 presidentes, estavam quem? Daniel e mais 2 ímpios. Só que Daniel, entre esses 2 ímpios, Daniel se destacava, porque a palavra do Senhor diz que havia um espírito de Daniel, um espírito de excelência, que era justamente o tema da sua administração, que é a graça de Deus que estava sobre Daniel. A graça que estava resplandecida sobre Daniel fazia com que Daniel se destacasse de todos aqueles que estavam ao seu redor. A graça de Deus que estava sobre Daniel fazia com que Daniel se sobressaísse, brilhasse mais do que os outros. E isso chamou a atenção do rei. E a palavra do Senhor diz que o rei estava pensando em levantar Daniel sobre todo o reino. Daniel estaria somente abaixo do rei. Só que quando os outros 2 souberam disso, a palavra do Senhor disse que eles procuraram ocasião contra Daniel.
Só que eles não acharam ocasião nenhuma contra Daniel, porque em Daniel não se achava nem vício e nem culpa nenhuma, porque ele era o quê? Fiel. É o que eu havia acabado de falar agora. Nos nossos negócios naturais, irmão, no seu trabalho, no meu trabalho, nos nossos negócios, na sua empresa, no seu comércio, que nós possamos sempre andar em retidão e em honestidade naquilo que nós fizermos. É difícil, é mais penoso, você ser honesto, Sé tá aqui na live. Eu fui cortar o cabelo esses dias lá em Robson. Aí Robson disse que teve um colega dele da época de juventude que fez o concurso para a Polícia Militar. Ele, infelizmente, como toda profissão, todo meio que a gente vive profissional, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Existem os bons policiais e os maus policiais. Os bons médicos e os maus médicos. Os bons advogados e os maus advogados. Né? Todo meio que a gente vive, existe o bom profissional e o mau profissional. E a palavra do Senhor, e Robson chegou para mim e disse: Miller, eu conheço um amigo meu que ele é soldado, rapaz. O cara é soldado, você é capitão. O cara é soldado e o cara tem uma Mercedes, meu amigo. O cara anda de Mercedes, o cara tem não sei quantos imóveis, apartamentos. Como é que o cara que é soldado anda de Mercedes? Eu falei, pois é, eu sou capitão e meu carro é um carro popular. Meu carro é um HB20, sedã. E o cara é um soldado e o cara anda de Mercedes. Então, certamente não foi com o convencimento dele de soldado que ele ganhou essa Mercedes. Alguma coisa tem. Então, assim, a palavra do Senhor diz que Daniel, ele se destacava porque ele era honesto, ele era íntegro naquilo que ele fazia. A graça de Deus estava sobre Daniel só porque ele era íntegro naquilo que ele fazia. Porque nele, os outros mesmo sabiam, rapaz, nesse cara a gente não vai achar, ele não tem vício, ele não tem culpa nenhuma. Como é que a gente vai pegar esse cara? Esse cara, ele não faz falcatrua, ele não se mete em rolo, ele não faz nada. O cara é íntegro, ele é reto. A gente não vai achar nada, naturalmente falando, que possa incriminar esse cara, que era Daniel. Isso os outros dois conversando, presidentes. Então, naquilo que nós fizermos, naturalmente falando, não sei qual é a sua profissão, qual é a sua área de atuação, qual é o seu trabalho, seja o melhor, mas seja íntegro, seja honesto. Porque Deus, pastor, mas ser honesto é difícil. Às vezes eu estou no ramo de comércio, tem pessoas que compram mercadoria roubada, que compram carga roubada, vende pela metade do preço, que se envolve em rolo, que aceita propina, que se mete em mutreta, e eles acabam prosperando mais do que eu. Eu sei disso, irmãos. Mas não é porque eles fazem esse caminho que você vai também trilhar esse caminho. Não é porque eles tomaram esse destino que você também vai trilhar, porque esse destino, aparentemente, para ele está sendo vantajoso momentaneamente agora. Mas no final eles vão chorar porque eles tomaram esse destino. E nós que somos corretos, aparentemente estamos padecendo agora, mas no final nós vamos colher o fruto disso, na nossa integridade, na nossa retidão. Amém? E Daniel, ele tinha esse fundamento dele. Olha o versículo 4. Aqui, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, ou seja, a respeito das coisas naturais. A gente não está falando de nada espiritual aqui, não. Era a respeito da profissão dele. Eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, Daniel, ele tinha esse fundamento de fidelidade, de integridade, de honestidade. Capítulo 1, versículo 1 de Jó, ele é muito claro. Ele conta a história de Jó e Deus cita as qualidades de Jó. Jó era o quê? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era a prova de que um homem íntegro, um homem reto, pode prosperar. Porque Jó, a palavra do Senhor diz que não havia ninguém naquela região mais rico do que Jó. Jó era um homem extremamente próspero naquela época. Hoje em dia, se você tiver 11 mil cabeças de animais, você é um cara rico. Hoje em dia, ou nos dias atuais, se você tiver 11 mil cabeças de animais, 11 mil cabeças de gado, você é rico. Agora, imagina naquela época, Jó tinha 11 mil cabeças de gado. Naquela época, há milhares de anos atrás. Imagina o quão rico Jó não era. E mesmo ele sendo rico, ele não abandonou a sua integridade, ele não abandonou a sua retidão.
Assim como Daniel, nas coisas do reino, a palavra do Senhor diz que os outros dois presidentes queriam achar ocasião contra Daniel nas coisas do reino. E não podiam achar, porque Daniel era o quê? Íntegro. Ele era reto. E quando eu e você nós nos posicionamos de maneira íntegra, de maneira reta, a graça de Deus, ela vem sobre nós. Nós alcançamos graça diante de Deus. Nós alcançamos misericórdia diante de Deus. Quando estão entendendo isso, diga amém. Amém, queridos? E por último, para que a gente venha orar, vamos ainda em Daniel, no capítulo 6, vamos ver do versículo 5 em diante agora. Daniel, capítulo 6, versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Olha, mais uma vez aqui, ó. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles queriam armar uma cilada para Daniel. Eles queriam armar uma armadilha nas leis espirituais. Porque, naturalmente falando, eles não podiam armar cilada para Daniel, porque Daniel não devia, não tinha, na gíria de hoje, não tinha rabo preso. Daniel não tinha rabo preso. Então ele não podia pegar Daniel em nada. Então, para o Senhor diz aqui, ó, versículo 6. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Agora o versículo 10 que todos nós conhecemos. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que interessante. Se eu e você nós queremos alcançar graça diante de Deus, alcançar misericórdia diante de Deus, nós temos que ter essa postura que Daniel teve aqui. Daniel, ele não cedeu às pressões do inimigo. Havia um decreto de morte sobre ele. Havia um decreto que estava pondo em risco a vida dele. E Daniel, a palavra do Senhor diz que ele tinha um costume de 3 vezes ao dia ele entrar no seu quarto, se ajoelhar para as bandas de Jerusalém e dirigir a sua oração ao Senhor, se apresentar diante de Deus, orar ao Senhor, clamar diante de Deus, ter comunhão com Deus. Daniel ele tinha essa rotina, ele tinha esse hábito. E a palavra do Senhor diz que a partir da assinatura daquele decreto, ele não mais poderia fazer isso. Porque se ele fizesse, ele estaria colocando a vida dele em risco. E assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvou, não cedeu às pressões, Daniel continuou orando. Chegou no seu quarto, como antes ele costumava fazer, se ajoelhou e não deixou de se dirigir ao seu Senhor, de voltar a seu rosto para Deus, de dirigir a sua oração, de clamar ao Senhor. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele não cedeu às pressões do inimigo. E aquelas pessoas, aqueles outros 2 presidentes, acharam que havia ganho a batalha. Que havia armado um laço para Daniel na lei dele, na lei do Deus dele. E aparentemente Daniel perdeu a batalha, porque Daniel foi pego, foi lançado na cova dos leões. Mas todos nós sabemos a história. Que o rei Dario, ele gostava muito de Daniel, ele tinha uma afinidade com Daniel. Certamente ele tinha uma amizade, porque a palavra do Senhor diz que quando ele foi lançado na cova dos leões, Dario jejuou por Daniel. Imagine um rei jejuar por uma pessoa. Ele não permitiu que entrasse comida naquela noite. Não permitiu que se alegrasse, entrasse músicas, dançarinos, festas para ele naquela noite. Ele se isolou no seu quarto.
Ele certamente, já da maneira dele, ele orou, certamente não foi ao Deus Todo-Poderoso, mas aos seus deuses, para que protegessem Daniel. E quando foi no outro dia de manhã, ele ainda em esperança, olha a fé de Dario. Se fosse outro, quando soubesse que Daniel havia sido lançado, já tinha jogado a toalha, ixi, já foi. Jogou na corda, ixi, soltar os pedacinhos agora. Soltar os ossos dos dedinhos agora de Daniel lá, já era. Mas olha a fé de Dario. Dario chegou diante da cova dos leões, no outro dia, passou a noite inteira. Quando amanheceu, Dario foi lá na cova e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus conseguiu te livrar da boca desses leões? E ali, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse exaltado, como foi, como mais uma vez um rei glorificou o nome do Senhor por causa de Daniel, assim como Nabucodonosor, quando Daniel revelou aquele mistério, Nabucodonosor se prostrou e adorou e disse: bendito seja o Deus de Daniel. E aquele que fala mal do Deus de Daniel, a sua casa seja feita um monturo e seja despedaçada, porque esse verdadeiramente é um Deus que livra. Olha o Daniel agindo de novo na necessidade. Dario aqui glorificou o nome do Senhor, dizendo que o Deus de Daniel era um Deus que livra. Já Nabucodonosor achava que o Deus de Daniel era um Deus revelador de mistérios. Olha que interessante. Olha como o Senhor é maravilhoso. E a palavra do Senhor diz aqui que quando Dario falou, que Daniel respondeu: ó meu rei, viva para sempre. O Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Um fio de cabelo meu foi tocado. E a palavra do Senhor diz que imediatamente Dario mandou tirar Daniel de dentro daquela cova, abraçou Daniel e mandou buscar todos aqueles que armaram para Daniel. Não somente ele, como as famílias dele, mulher, filho, todo mundo. Mandou pegar todo mundo e jogar no lugar de Daniel na cova dos leões. E a palavra do Senhor diz que eles não tinham nem chegado no fundo da cova, quando estava no ar ainda caindo, os leões já pularam, já abocanharam ele, já esmigalharam todos os seus ossos. Ou seja, veja o livramento de Deus. Por quê? Por causa da integridade. Porque em Daniel foi achado retidão. Em Daniel foi achado inocência. E que nós possamos aprender com Daniel, meus irmãos. Para que a graça de Deus, que nós possamos alcançar essa graça diante do Senhor, essa misericórdia diante dele. Não ceda às pressões do inimigo, não. Porque vai ter momento que as pessoas, que Satanás vai enviar pessoas para armar situações contra você, para que você caia no laço, para que você desista, para que você volte atrás, para que você abandone a sua fé, para que você deixe de congregar, para que você saia da igreja, para que você murmure contra Deus, você abandone a sua fé, mas não ceda à pressão do inimigo, não. Mas, pastor, está difícil, os tempos são difíceis, algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas perderam tudo, outras pessoas perderam a saúde. Pastor, está muito difícil a vontade que dá de abandonar tudo, de voltar atrás, de largar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. O livro de Mateus fala: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Se você botou a mão no arado, tem que olhar para frente e continuar arando em nome de Jesus, que Deus vai te honrar. Está difícil, muitas vezes é penoso seguir a Deus, não é fácil. Às vezes você é zombado, você é tido como abestalhado, como otário, né? Muitas vezes as pessoas tentam zombar da gente. Mas permaneça firme que Deus vai te dar graça, irmão. Deus vai resplandecer a graça dele, vai derramar da graça dele, da bênção dele sobre a sua vida. E eu profetizo que nessa noite, que eu e você, nós vamos alcançar graça e misericórdia diante de Deus, nesses dias de campanha, nesses dias de jejum, que nós possamos sim alcançar graça e misericórdia diante dele. E quem alcança graça e misericórdia é exaltado, prospera, assim como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram exaltados, como prosperaram, cresceram diante de Deus e diante dos homens. É isso que nós profetizamos, é isso que eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos creem nisso, diga aleluia. Digita um aleluia aí, que eu quero ver em nome de Jesus, todo mundo digitando um aleluia aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para que Deus derrame graça e misericórdia sobre nossas vidas nesses dias que ainda faltam, nesses 15 dias de campanha que ainda faltam, em nome de Jesus. Se você ainda não entrou, que você decida entrar, faça sua consagração, faça o seu jejum, se volte mais para Deus. Se você estava com a fé morna,
estava esfriado, se estava desanimado, estava abatido, ainda há tempo. Entre hoje, a partir de amanhã, decida se consagrar, decida intensificar a leitura da Bíblia, intensificar o seu jejum, se separar para o Senhor, que Deus vai derramar graça e misericórdia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos achegamos, ó Deus, diante da tua presença. Deus, nós queremos te glorificar, ó Pai, te exaltar. Deus, e pedir, Deus, que assim como nós aprendemos aqui na tua palavra, nós vimos com o exemplo do nosso irmão Daniel. Deus, que nós possamos sim, meu Pai, achar graça e achar misericórdia sobre nós. Deus, que a tua graça e que a tua misericórdia esteja sempre sobre nós, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo. E essa graça, meu Pai, nos levará a crescer, Deus, diante do Senhor e diante dos homens. Nos levará a novos níveis espirituais. Nos levará a novos níveis, meu Pai, de prosperidade, de riqueza, de maturidade. Deus, em nome de Jesus, não uma riqueza adquirida através de atalhos, mas uma riqueza, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, uma riqueza que não traz dores, mas uma riqueza sim, meu Pai, uma prosperidade, uma bênção, meu Pai, oh Deus, que não acrescenta dores, meu Pai, mas é aquela que vem do teu alto, que vem dos céus, meu Pai, que vem do Senhor. Assim como o Senhor, meu Pai, engrandeceu a Daniel, engrandeceu Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Senhor os fez, meu Pai, resplandecer a misericórdia do Senhor sobre eles. O Senhor fez resplandecer a glória do Senhor sobre eles, que o Senhor resplandeça a tua glória, Deus, sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui presente. Que o Senhor resplandeça a tua glória sobre a nossa igreja, sobre a comunidade cristã Rehobote. O Senhor nos leve a crescer, meu Pai. O Senhor nos leve a alcançar novos níveis, meu Pai. Nos leve a romper, meu Pai, espiritualmente. Por isso, ó Deus, nós estamos em consagração nesses 21 dias, meu Pai. Ó Deus, em oração, em busca, em clamor, para que essa graça do Senhor esteja sobre nós, meu Pai. Que a misericórdia do Senhor, meu Pai, esteja viva e presente sobre nós, meu Pai. É isso que nós profetizamos, meu Pai. E nós cremos e declaramos, ó Deus, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre ti, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Não ceda às pressões, não se curve diante das tentações, se consagre a Ele, porque Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? O bispo de Paulo está lembrando aqui que amanhã, Santa Ceia, certo? Nós teremos reuniões presenciais às 9 da manhã e às 18 horas. Amanhã é o dia mais importante do mês para nós. É o dia de nós ceiarmos ao Senhor, de nós celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor. É o dia de Santa Ceia, é o dia de consagração, que todos nós possamos estar firmes e fortes na igreja. Aqueles que infelizmente não podem estar, estejam nos acompanhando na live, mas nós teremos culto presenciais amanhã às 9 da manhã e às 18 horas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aos nossos bispos de Paula, Bispa Cleude. O bispo está em consagração por esses dias, pelas nossas vidas, que Deus possa guardá-lo, fortalecê-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que a bênção, que a graça e a misericórdia esteja sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Tchau, tchau, Deus abençoe.